Lucão, se Oi, apresenta para a galera, fala um pouco da tua história, da formação, da tua experiência, apresenta aí que é melhor do que eu falar. pode deixar. Bom, primeiramente queria agradecer o convite. Como o Matheus disse, a gente se conhece há bastante tempo. É um prazer estar falando com vocês, participando das semanas de aula aí da liga de vocês, de pesquisa em esporte. E espero poder acrescentar alguma coisa no conhecimento de vocês. Bom, me formei pela São Camilo, em fisioterapia, no ano de 2014. Assim que eu me formei, eu já entrei na pós-graduação na Santa Casa, aqui em São Paulo. Ali passaram-se um ano e meio estudando e aprendendo muito, apanhando bastante, mas aprendendo bastante também. Durante esse processo, um dos meus supervisores de estágio, lá da Santa Casa, o Flávio, me chamou para trabalhar com ele, e alguns outros professores também. Eu passei por alguns lugares, algumas clínicas nesse período de lá para cá, e o único que eu continuo é o GERF, como vocês podem ver aqui na imagem no slide, o grupo especializado em reabilitação funcional. A gente atende todo tipo de paciente de perfil ortopédico, né, da musculoesquelética, atleta, senhorinha que tem artrose, e por aí vai. Então, acho que é isso. Se aqui alguém quiser conhecer um pouco mais do meu respeito, pode me mandar alguma coisa aí nas redes sociais, no e-mail que eu vou passar para vocês no final da aula, e a gente bate um papinho mais descontraído no final, qualquer coisa, tá bom? Vamos começar com a aula. E, em primeiro lugar, eu não poderia deixar de citar e agradecer o meu grande amigo Matheus, que fez aniversário ontem, não é verdade? Então, já te dei parabéns ontem, mas fica aqui registrado meu parabéns mais uma vez, meu querido amigo, meu irmão. Te amo, cara, e tamo junto. E vamos falar do que interessa, luxação patelar. Vamos lá. Gente, o Matheus falou que tem alunos de todos os semestres do curso. Então, assim, boa parte de vocês já tem algum conhecimento básico de anatomia e biomecânica, e uma parte de vocês talvez ainda nem tanto. Então eu vou tentar tornar a aula, que tem bastante conteúdo, o mais didática possível, tá? Anotem suas dúvidas, no final a gente tira sem pressa. A aula vai se passar por etiologia, anatomia, mecanismo de lesão, tratamento cirúrgico versus tratamento conservador, e a fisioterapia não é pós-operatória, tá, gente? A última aula que eu montei foi sobre PO, essa aqui a gente vai falar só sobre o conservador no final. Parte talvez mais importante, anatomia, tá bom? Então, marquem uma setinha nesse ponto. Primeiro de tudo, estabilidade versus instabilidade. A gente precisa definir isso antes de começar a aula. A estabilidade articular depende da eficiência dos estabilizadores ativos e passivos, sendo os ativos músculo, porque ele gera movimento, e os passivos, ligamento, menisco, cápsula, por aí vai. Passivo não gera movimento. E uma boa geometria óssea. Se essa é a parte boa, que gera estabilidade, a instabilidade é necessariamente a deficiência desses estabilizadores e uma deficiência de uma boa geometria óssea. A etiologia da luxação é a seguinte: de 2 a 3% de todas as lesões do joelho, ou seja, pega todas as lesões de joelho, coloca num grupo, luxação patelar representa de 2 a 3%, é muito pouco, né? E ela comete de 6 até 100 mil indivíduos, ou seja, muito pouco ainda. É a segunda maior causa de hemartrose no joelho. Lucas, o que é hemartrose? Hemartrose é a presença de sangue dentro da articulação. Mas não é normal ter sangue dentro da articulação? Não, não é. Articulações sinoviais têm líquido sinovial dentro dela, não sangue. É mais comum entre as mulheres de 10 a 20 anos, ou seja, jovens e crianças, e ela está diretamente relacionada com a prática esportiva no seu primeiro caso de lesão. Não necessariamente esporte de alto rendimento, pelo contrário, a maioria das pessoas que praticam esportes não são profissionais. Ou seja, você que joga bola de final de semana, corre, joga handball, faz crossfit, essa lesão está diretamente relacionada, pelo menos no seu primeiro caso, com a prática esportiva. Anatomia. Quando a gente fala de anatomia, pensando na luxação patelar, é bom a gente ter em mente, antes de saber da lesão, que existem certos números e valores na nossa morfologia anatômica que são consideradas normais, são considerados fisiológicos, certo? Antes da gente saber como está errado o que acontece, a gente tem que saber como é o normal. Não se apeguem tanto aos números que estão marcados aqui agora, esse 125, 175, 20 e 15. Isso aqui é só para vocês entenderem que existe um valor normal, considerado fisiológico, tá bom? O que a gente realmente vai precisar nessa aula é o seguinte: a gente vai falar sobre a tróclea femoral, sobre a patela, sobre o ligamento patelofemoral medial, ou seja, da parte de dentro do joelho, e da tuberosidade anterior da tíbia. Esses são os pontos-chave da aula em relação à anatomia, tá? Patela, vamos lá.
Quando a gente está na faculdade, a gente aprende que a patela é o maior osso sesamoide do corpo, né? E isso, por si só, essa informação não tem muita relevância para a gente. Eu não consigo fazer algo muito... Não vai mudar minha vida saber que ela é o maior osso sesamoide do corpo. Porém, ela é um osso extremamente irregular, com vários acidentes ósseos. E a faceta articular dela, a face articular, é dividida em duas, em lateral e medial. Sendo que a lateral, ela é maior do que a medial, ok? Detalhe importante, a face articular da patela, a parte da cartilagem dela, é a parte mais espessa cartilaginosa de uma articulação no nosso corpo. Essa informação é importante, por quê? Se ela tem a parte mais espessa de cartilagem no nosso corpo, significa que ela é capaz e pode receber muitos atritos, certo? Quanto mais espessa a cartilagem, mais feita ela foi para receber e absorver atrito. Beleza? Vamos lá, vou fazer uma experiência aqui com vocês agora. Todos vocês aí em suas casas, onde vocês estiverem assistindo, pensem na cabeça de vocês para que serve o nosso pulmão e o nosso coração. Não precisa elaborar uma resposta muito difícil, nada do tipo. Vocês provavelmente chegaram bem próximo do mais correto. Por que eu estou dizendo isso? Chegaram nessa resposta, pensem com vocês agora para que serve a nossa patela, esse grande osso sesamoide do corpo. Tirando o fato que ele é o grande osso sesamoide do corpo, para que serve a patela? O vídeo que eu vou mostrar agora para vocês é um exemplo perfeito do porquê que a patela existe. Seguinte, vamos lá. Aqui é uma demonstração. Esse sujeito ele montou um membro inferior, certo? Então aqui tem o fêmur, o elástico como se fosse o quadríceps, a tíbia e aqui essa bolinha é a patela. Ele está simulando uma flexo-extensão. O quadríceps contrai, o membro estende. Agora repara o que acontece quando ele tira a patela. Olha o quanto que ele puxa o elástico, ou seja, o quanto teoricamente o quadríceps deveria contrair para estender a tíbia, e ele não sai do lugar, ele mexe um pouquinho, mas ele não estende. Não importa o quanto ele puxe, em que angulação ele puxe. Agora ele devolve a patela ali para a parte anterior e ele consegue realizar um movimento sem grandes forças. Ele realiza uma força mínima e a patela não, o membro inferior que ele reproduziu aí já faz a extensão sem grandes esforços. Então toda vez que alguém perguntar ou vocês pararem para pensar nisso, entendam que a patela serve para aumentar o braço de momento, ou seja, o torque, a alavanca, do mecanismo extensor do joelho. Aqui dá para a gente ver de novo, com a patela, sem a patela. Sem a patela, o mecanismo extensor, o braço de alavanca da extensão da perna, praticamente não existe. Ele existe, mas ele é muito pobre, ele é ineficiente. Beleza? Gente, se eu estiver falando muito rápido, que às vezes eu me empolgo, vocês colocam aí no chat que o Matheus me cobra, beleza? E vamos lá. A gente falou sobre mecanismo extensor do joelho, certo? Durante o mecanismo extensor do joelho, a patela, ela transita, ela nunca fica parada. Isso é o que a gente chama de trekking patelar, que é o trajeto cinemático fisiológico, lembra, fisiológico considerado normal, percorrido pela patela durante a flexo-extensão, que é mais ou menos como o vídeo apresenta aqui pra gente. Ela desliza sobre as faces articulares da tróclea durante o movimento de flexo-extensão. Isso é considerado fisiológico normal. Ah, outro detalhe, sem querer interromper, já interrompendo. O meu vizinho de cima, ele é um ser humano asqueroso. Então, se tiver barulho ao meu redor, é ele, peço desculpas. Boa, falamos da patela e do trajeto da patela, vamos falar da tróclea. Tróclea é o acidente ósseo do fêmur que se articula com a patela. E assim como a patela, ele também tem uma face articular lateral maior do que a medial. Se a gente for pensar de maneira mais romântica, um foi feito para o outro, certo? Os dois têm um encaixe fisiológico perfeito. A angulação considerada fisiológica da patela é essa, de 130 a 40, ok? Isso é o que a gente considera anatomicamente fisiológico ou normal. Pensando, vamos fazer uma analogia então, a patela seria o trem e a tróclea seria o trilho. Quanto mais estabilidade o trilho fornece ao trem, mais tranquilo é a viagem, mais eficiente seria o trekking patelar. Agora a parte mais importante da aula, talvez, pelo menos na minha opinião, tá? A gente descobriu e viu agora há pouco os fatores anatômicos normais, fisiológicos.
Agora a gente vai falar daquilo que te predispõe, fatores anatômicos que te predispõem a talvez ter uma luxação patelar. Displasia troclear. Lucas, o que é displasia? É uma má formação de determinado tecido do nosso corpo. Não necessariamente um osso, pode ser um órgão e por aí vai, tá bom? Patela alta, que é a altura que a patela se encontra na tróclea, no fêmur. Tilt patelar, que é a inclinação da patela. Mau alinhamento do mecanismo extensor, TAGT, a gente já vai entender o que é essa sigla. E hipermobilidade articular. E por último, a deformidade em valgo. Displasia troclear. Como eu disse, displasia é uma má formação de um tecido. Quando a gente pega aqui a imagem do tipo A, é o que a gente considera normal, fisiológico. Faceta lateral maior, faceta medial menor, com angulação boa, de 130 a 140. Nos outros tipos, não só a angulação está alterada, como a formação da tróclea é completamente anormal. Ou seja, se a gente lembrar daquela analogia do trem e do trilho, na situação B, C e D, não temos um trajeto, um trekking patelar eficiente, porque ele fornece, ou ele não fornece estabilidade e acaba te permitindo uma maior mobilidade na patela. O caminho do trem não fica eficiente, vamos pensar assim, tá bom? Aqui um exemplo de uma ressonância magnética. Lembra que a angulação é de 130 a 140. Se a gente pega essa imagem, é quase de 180 o ângulo. Ele é quase praticamente reto. Não existe como um trekking patelar nessa situação anatômica ser eficiente, ser estável. Não tem como. Isso é o que a gente chama, e quando isso acontece, a gente chama de mau trekking patelar. Né? Não tem muito segredo. Se existe a displasia da tróclea, do trilho, também existe a displasia da patela. E temos diversos tipos de patela classificados na literatura. Então a gente tem patelas onde a faceta medial e a lateral não são como deveriam, ou como esse caso aqui do Jägerhut, que é a última, cadê? Aqui, que é uma patela praticamente quadrada, retangular, ela não tem como essa patela se encaixar de maneira eficiente naquela tróclea e permitir uma boa flexo-extensão do joelho, né? Sem falar que, por mais que a patela seja capaz de receber grandes atritos, uma patela desse tipo vai aumentar muito o atrito nessa articulação, tá bom? Patela alta, vamos lá. Como assim patela alta? A gente para pensar, pô, mas existe uma altura considerada normal da patela no nosso fêmur? Sim, existe. E também existe uma alteração, certo? Existem 3 índices que a gente vai aprender aqui agora sobre a altura da patela. Não precisa decorar o número, nada disso, é mais para vocês saberem que existe uma relação normal e uma anormal, tá bom? O primeiro deles é o Insalsalvat. A gente mede ele da seguinte forma, a gente pega uma ressonância, aqui um raio-x nesse caso, da patela de uma vista lateral, traça uma linha A do ligamento patelar e uma linha B na própria patela. E você faz a relação de um para outro. A relação deve ser de 0,8 a 1,2. Algo maior que isso, você tem a patela alta. O próximo índice é o Caton Deschamps. Você traça uma linha A do polo mais anterior do planato tibial até o polo mais inferior da face articular da patela e uma linha B na face articular da patela. A relação normal sendo de 0,2 a 1,3. Algo maior que isso, você tem a patela alta. Blackburn and Peel, a gente traça primeiro uma linha para usar como base no planalto tibial. Depois traça a linha A, perpendicular à linha 1, até o polo mais inferior da faceta articular da patela, e uma linha B na faceta articular da patela. Uma relação normal de 0,8 a 1. Algo maior que isso, você tem a patela alta. Lembrando que, se você pegar um resumo dos 3 e tirar uma média, deve dar algo em torno de 0,8 a 1,2. Então todos falam basicamente a mesma língua, os resultados são bem parecidos, mas de formas diferentes, tá bom? Tilt patelar, se a gente lembrar, tilt é inclinação. Existe uma inclinação considerada fisiológica, que é de 20 a 25. Aqui pensa numa analogia, num cavalo onde você puxa as rédeas do lado esquerdo e do lado direito. Se você puxar muito de um lado só e travar, provavelmente o caminho que o cavalo vai fazer vai tender a esse lado. É a mesma coisa com a patela durante o trekking patelar. Se você puxar muito de um lado e menos de outro, a tendência é o trekking patelar não ser eficiente e você ter um mau trekking patelar. Isso também traz uma situação desagradável para a gente, no que diz respeito à eficiência do mecanismo de flexo-extensão.
Vamos lá. Mau alinhamento do mecanismo extensor TAGT. TA vem de tuberosidade anterior da tíbia. GT vem de garganta da tróclea ou do groove da tróclea, a mesma coisa. Ele serve para a gente determinar o grau de lateralização da tuberosidade anterior em relação ao ponto mais profundo da garganta da tróclea, sendo que a distância normal é de 10 a 15 milímetros. Algo maior do que isso, grande probabilidade de você ter instabilidade patelar. Mas espera aí, Lucas, não entendi nada o que é isso. Não tem problema, vamos lá. Ó, essa imagem é o seguinte. Peguem esse trajeto preto aqui, esse formato, esse contorno preto, que tem o fundo mais branco. Ele é a imagem de um fêmur seccionado, vista de cima, certo? A gente cortou no meio ali o fêmur e está olhando de cima. A imagem que tem o interior mais acinzentado, mais azul, é a tíbia vista de cima, beleza? Cortamos os dois, estamos projetando a imagem uma em cima da outra, a gente está vendo de cima. Esse ponto aqui seria a garganta da tróclea, o ponto mais profundo, e aqui a tuberosidade anterior da tíbia. Como a gente mede isso, essa distância de maneira correta? A gente traça uma linha nos polos mais posteriores dos côndilos femorais e uma perpendicular até o ponto mais inferior da tróclea e até a tuberosidade anterior. A distância de um e outro é assim que a gente mede a distância entre um e outro. Como que a gente faz isso? É impossível fazer isso no ser humano. A gente faz isso através de exame de imagem, que geralmente, quando você faz o pedido, ou o médico faz o pedido, já vem tudo bonitinho lá pra gente, só vem o número, a gente bate o olho e já sabe. Fica mais ou menos assim. Traçou a linha de base, traçou até a garganta da tróclea, sobrepôs sobre a tuberosidade anterior, e aqui o pontilhado é a sobreposição. A distância de uma para outra é o nosso índice de TAGT. Beleza? Complicado, mas nem tanto. Acho que deu para entender legal. Vamos lá, deformidades anatômicas. Agora a gente está falando não só de uma articulação, de algo micro, a gente está falando de uma visão mais macro, que vai ser importante para a gente nessa aula, é o valgo dinâmico. Todo mundo já deve ter ouvido que quem é valgo não cavalga, né? Esquecem isso, não tem nada a ver. Quem é valgo, cavalga também. Boa, vamos lá. Ângulo Q. O ângulo Q por si só, assim como a patela, que é o maior osso sesamoide do corpo, não nos diz muita coisa a princípio. Porém, a gente tem que saber o que é o considerado normal. Como a gente mede o ângulo Q? A gente traça uma linha da espinha ilíaca anterosuperior até o centro da patela e uma outra que vai encontrar com essa linha da tuberosidade anterior, do centro da patela para cima. Esse cruzamento das linhas vai formar um ângulo, que é 15 nas mulheres e 12 nos homens. Isso tem uma certa variação, mas geralmente vocês vão encontrar esses valores na literatura. Pegando esse valor normal, essa pessoa não tem valgo, tá, gente? Se a origem do músculo está aqui e a inserção não está completamente alinhada, e a gente tem a patela aqui no meio desses dois pontos, quando o quadríceps contrair, ou seja, quando ele aproximar a inserção da origem, a tendência, a resposta biomecânica é a patela lateralizar. Pouca coisa, mas sim, a contração do quadríceps gera uma lateralização fisiológica na patela. Isso é normal, tá bom? Agora, quando a gente pega essa situação, onde existe uma deformidade anatômica em valgo muito importante, o ângulo Q, ele está muito alterado. Ou seja, o valor do ângulo importa muito? Não, mas se ele estiver alterado, o que a gente tem que ter em mente é que a lateralização da patela também está aumentada. Ou seja, isso que de fato é um fator predisponente anatômico para talvez você ter, não uma luxação patelar, mas instabilidade, um mau trekking patelar, tá bom? Boa, hipermobilidade. Eu não vou nem ousar entrar muito a fundo no tema hipermobilidade, porque não é a minha linha de trabalho, não é a minha linha de pesquisa, nem nada do tipo. Mas convido a todos vocês a lerem e acompanhar os trabalhos do Matheus. O mestrado dele é baseado nisso, toda a linha de pesquisa dele é voltada para as síndromes que envolvem hipermobilidade, tá bom? Mas é uma questão meio lógica, né? Se você tem hipermobilidade na articulação, talvez você tenha instabilidade. E lembrando que toda articulação, ela tem um movimento natural, fisiológico. Se nenhuma articulação tivesse movimento, a gente era um poste, a gente não se movimentava.
E esse paciente chegou na clínica e mostrou isso aqui do nada, eu nem perguntei nada, ele tinha dor na coluna, ele chegou e falou, ó o que eu sei fazer. E o legal é, ele não sente dor nenhuma para fazer isso, ele faz isso com todos os dedos. Eu não sei vocês, se eu tentar fazer isso, eu quebro todos os meus dedos. Ele faz isso numa boa, tranquilo, sem dor. Enfim, quanto maior a mobilidade articular, mais provável que você tenha uma instabilidade articular. Detalhe é, a hipermobilidade por si só não é um decreto de lesão, ok? Não é fator de risco de lesão. Senão todas as bailarinas teriam, por exemplo, tá bom? Lucas, não entendi nada, você falou um monte de ângulo, um monte de número, um monte de nome que eu nunca vi na vida, nome em inglês, enfim. Não tem problema, gente. Quem tiver mais afinidade com o tema, e como eu falei no início, é um tema pouco estudado, porque representa muito pouco das lesões de joelho, quando vocês quiserem estudar, vocês vão rever tudo isso que eu falei. Então não tem problema, não se apeguem tanto a isso. Para resumir, o que vocês têm que ter na cabeça de tudo isso que eu falei agora é, se você é jovem ainda, e de verdade eu espero que vocês entendam essa referência aqui, se você não entendeu é sinal só de que eu tô velho mesmo, tá tudo bem. Se você é jovem ainda, você pratica alguma atividade esportiva, independente do nível, sendo recreativa ou profissional. Se você é mulher e você tem alguma deformidade anatômica, você tem maior probabilidade, maior chance, eu estou falando isso de joelho, tá? Deformidade anatômica de joelho, do que a gente está conversando aqui hoje. Você tem maior probabilidade de ter uma luxação patelar. Necessariamente você vai ter? Sou mulher, sou jovem, tenho valgo e pratico esporte. Vou luxar minha patela? Provavelmente não, mas você sai ganhando, que nesse caso é perdendo. Beleza? Mecanismo de lesão. A gente já falou do que é o certo, do que é o errado, considerando a anatomia, né, do que é normal e o que não é. Vamos falar agora do momento em que literalmente a patela luxa. Aqui a gente vê um jogador de rugby que pega uma bola no ar, aterriza numa perna só. Ele faz um valgo dinâmico muito importante, a tíbia dele roda lateral e a patela foge da tróclea, a patela luxa. Vocês já vão entender agora na parte 3D. É exatamente isso que acontece. Ele caiu numa perna só, o joelho entrou. Se a gente lembrar do ângulo Q, vamos dizer que o ângulo Q ficou muito aumentado. A tíbia rodou fora e a patela sai do lugar. Isso é uma luxação patelar. Lembrando que isso aqui, apesar de ninguém ter entrado em contato com ele, é uma luxação traumática. Ele travou o pé no chão, teve todos esses mecanismos e respostas da aterrissagem, e a patela luxou. Porém, a gente também tem os casos que não são traumáticos, tá? E essa paciente aqui, ela faz o seguinte, ela está sentada no sofá na casa dela, ela põe o calcanhar no chão, semiflexiona o joelho, e ela faz a mesma coisa com a tíbia que o outro jogador fez, porém de maneira voluntária. Reparem nessa parte aqui, ó, na tuberosidade anterior da tíbia dela. Ela vai rodar essa parte para fora, tá bom? E vejam o que acontece. Esse é o momento que todo mundo fala ai em casa. Olha lá. Saiu, voltou, saiu, voltou. Repara aqui, ó, tá vendo que a inserção do tendão ele lateraliza? E ela ainda faz gracinha, olha lá. E aparentemente ela não está sentindo dor. Faz isso quantas vezes quiser, tá em casa, vendo televisão e faz isso, por brincadeira. Diferente do outro atleta, do outro caso, do cara ficou gritando de dor no gramado. Certo? E aí, Lucas, o que eu faço da minha vida agora? Eu faço cirurgia, luxei minha patela, estava praticando esporte no final de semana, me deram um carrinho, me bati, travei o pé no gramado, enfim. Eu faço cirurgia ou eu faço fisioterapia? Eu vou primeiro no médico ou eu vou direto no fisioterapeuta? Essa é a questão que a gente vai trabalhar agora. E aí, olha só, em 2015 saiu essa revisão sobre os conceitos atuais da luxação patelar. E eles avaliaram o seguinte, se você teve o primeiro caso, o primeiro episódio de luxação patelar, o tratamento é conservador, você não deve fazer cirurgia. Porém, se você teve fraturas osteocondrais, ou seja, fraturas que envolvem o osso e a cartilagem, lesão total do ligamento patelofemoral, entre patela e fêmur, medial, ou você teve reluxação, ou seja, mais de um caso, como é o caso da garota do último vídeo, que teve, sei lá, 12 luxações ali em menos de um minuto,
Aí o tratamento é cirúrgico. Ou seja, a princípio esse artigo nos diz que a fisioterapia é o caminho, pelo menos se você luxou a primeira vez. E ainda em 2015 saiu essa revisão excelente da melhor base de dados de revisão sistemática do mundo, que é a Cochrane, comparando intervenções cirúrgica e não cirúrgica para o tratamento de luxação patelar. Eles agruparam lá nos critérios de inclusão 6 ensaios clínicos randomizados, onde 334 indivíduos foram inclusos, 180 fizeram a cirurgia, 154 não fizeram cirurgia, fizeram só o protocolo de fisioterapia. Eles avaliaram o risco de reluxação, funcionalidade com esses questionários de função e dor, e o acompanhamento variou de 2 a 5, 6 a 9 e a 14 anos após os protocolos de tratamento. E foi dividido dessa forma. O grupo de cirurgia realizou o procedimento cirúrgico mais reabilitação. O que está escrito aqui embaixo, eu não vou ler um por um, mas cada nome desse é um tipo de técnica cirúrgica diferente. Ou seja, olha a quantidade de técnicas cirúrgicas que podem ser feitas para um tratamento de luxação patelar não conservador, né? Tem bastante diferença nisso aí, isso é importante. E o grupo controle fez reabilitação. Que tipo de reabilitação? Exatamente a mesma do grupo cirúrgico. Eles fizeram o mesmo protocolo, só que um fez cirurgia antes, uma dessas cirurgias. A reabilitação se baseou em imobilização, descarga de peso e exercícios, sendo que houve variação quanto ao tempo de mobilização e aos programas de fisioterapia de cada artigo. E os artigos mostraram o seguinte, que no quesito reluxação, ou seja, lesões mais lesões depois da primeira, o grupo que fez a cirurgia apresentou menor índice de reluxação em todos os artigos. Porém, em função, de acordo com alguns dos questionários, não houve tanta diferença. Minto, houve variedade de resultados. O que o artigo nos diz é, cirurgia quem fez tem menor chance de reluxar, de ter relesão, porém a função varia, pode ser que sim, pode ser que não. Conclusão do artigo. A evidência existente é de muito baixa qualidade para indicar cirurgia como tratamento de primeiro caso de luxação, baseado nos achados de menor risco de reluxação e maior funcionalidade. Porém, esses dados devem ser analisados com cuidado enquanto não surgir evidência de melhor qualidade. Mas, Lucas, uma revisão sistemática da Cochrane não é um bom nível de evidência? É, mas é um bom nível de evidência por conta do desenho do artigo. Não necessariamente o que o artigo nos mostra pode ser 100% confiável, especialmente porque boa parte dos artigos tem muito viés, tá bom? Ainda em 2015, foi o ano da pesquisa de luxação patelar, a gente vê aqui, ó, instabilidade patelofemoral em adolescentes ativos que praticam atividade física. Foram 4 artigos incluídos que observaram o tratamento conservador, não fizeram cirurgia. E a gente vê que a porcentagem, a probabilidade de uma reluxação, de uma relesão, ela é muito alta, independente do artigo, que seja 50%. Pô, se 10 pessoas que luxaram fizerem tratamento conservador, 50% vai ter lesão de novo, é uma falha de tratamento muito grande, certo? E os sintomas, isso é interessante, permaneceram com esses pacientes de 2 a 5 anos, e no último artigo ele não citou, mas pensa o seguinte, você luxou, você não fez cirurgia, você fez fisioterapia, protocolo X, teve alta, voltou a praticar esporte, luxou de novo. Você ficou com dor anterior no joelho, porque esse é o tipo de sintoma que esses pacientes relatam, dor anterior no joelho. Você vai continuar com essa dor por 2 a 5 anos. É muito tempo. Não tem como aceitar isso, é muito tempo. Boa. Em 2019, aí vem a chave de ouro. Saiu uma revisão sistemática com meta-análise. O que isso significa? Isso significa que é o maior nível de evidência possível de um desenho de artigo científico, que comparou, de novo, tratamento cirúrgico versus não cirúrgico para luxação patelar primária, primeiros casos, ok? Foram incluídos 16 artigos, sendo 11 ensaios clínicos randomizados e 5 coortes. Eles utilizaram um questionário de funcionalidade específico da articulação patelofemoral, que chama Kurhala, risco de reluxação, satisfação do paciente, EVA, escala visual analógica de dor, e o acompanhamento variou de 2 a 8 anos. Foram 918 indivíduos, 418 fizeram cirurgia, 500 tratamento conservador.
E o que eles observaram? Que quem fez a cirurgia apresentou melhores resultados no score, no questionário, de função e dor, e menor índice de reluxação. Até aí, sem novidade. Corrobora com os outros artigos que a gente viu, certo? Porém, na satisfação do paciente, não houve diferença. E na EVA também não, ou seja, a sensação do paciente com a dor não teve diferença com quem opera e quem não opera, e o paciente que fez a cirurgia e reluxa menos, ficou tão satisfeito quanto quem não fez e reluxa mais. Esse dado levanta uma certa dúvida que fica na cabeça, né? Não faz muito sentido. Se uma reluxa menos, a satisfação deveria ser maior por uma linha de raciocínio lógica, mas aparentemente não é isso que acontece, tá? Conclusão do artigo. Para pacientes com luxação patelar primária, o tratamento cirúrgico produz maior índice do Kurhale Score e menor índice de reluxação do que o tratamento não cirúrgico. Basicamente, falou mais do mesmo. Ou seja, o melhor nível de evidência possível e mais atual, que esse é o último artigo publicado desse assunto, foi em 2019, nos diz que aparentemente a fisioterapia não funciona para a lesão primária, como o primeiro artigo disse. Lembra que o primeiro artigo disse que luxação patelar, o primeiro caso, é conservador? Aparentemente, as melhores evidências e mais atuais dizem que não. Só que, pera um pouco. Poxa, será que a fisioterapia é tão ineficiente assim? Porque vamos mudar um pouco a lesão. Se você rompeu o seu LCA, seu ligamento cruzado anterior, dependendo da sua disposição anatômica e funcional, você pode viver sem ele. E ainda pode praticar alguns esportes. Se você atingir critérios de inclusão, se você for um copper, como dizem os artigos, você não precisa de cirurgia. Fato, você vai ter maior risco de ter artrose, mas quem faz cirurgia também tem. Isso me deixou ainda com mais dúvida. E aí eu fico pensando o seguinte, duas coisas vieram na minha cabeça. Primeira, de fato, os artigos estão certos e a cirurgia é melhor do que o tratamento conservador. Paciência é a vida, cirurgia é melhor. A segunda que me veio imediatamente não, mas espera aí. Como será que foi feito esse tratamento conservador? Que protocolos eles utilizaram? E aí é a parte que às vezes a ciência não... A ciência é maravilhosa sempre, tá, gente? Mas nem sempre ela nos satisfaz, certo? O que eu fiz? Eu peguei os 11 ensaios clínicos randomizados e fui atrás de todos os protocolos, li um por um, para saber como que foram feitos esses protocolos, porque na minha cabeça ficou uma certa inquietude, porque não é possível que nenhum artigo foi favorável à fisioterapia, né? Talvez eu tenha sido teimoso, mas enfim, valeu. Eu não vou falar coluna por coluna, linha por linha, senão a gente vai ficar aqui 2 horas, mas vamos lá. Aqui são os ensaios clínicos randomizados, e os protocolos são divididos em imobilização, descarga de peso, ganho de ADM, exercício, retorno de esporte. No que diz respeito à imobilização e à descarga de peso, existe um certo consenso que diz o seguinte: entre 3 e 6 semanas, praticamente todos disseram que você tem que usar um tipo de imobilização, que é o brace, o mais utilizado. A liberação da imobilização variou, mas aparentemente até 6 semanas utiliza-se a imobilização. Na descarga de peso, também parece ter um certo consenso de 3 a 6 semanas de parcial para total, sendo que alguns relataram o uso de muletas ou não, ainda com o uso de brace. Ou seja, você usa o brace de 3 a 6 semanas, variando aí quando você faz o desmame, teoricamente, e a descarga de peso varia entre parcial e total, máximo tolerado do paciente, com o uso de dispositivo auxiliar de marcha. Não vou me apegar muito a isso aqui, que não é o mais importante, tá? ADM, aparentemente também temos um consenso em ADM. De 3 a 6 semanas, a ADM liberada pós-cirúrgica, ou pós-lesão, é de 30 a 90 graus, ou de 60 a 90 graus. Alguns artigos variam, dizem que é 60 a 90, 30 a 90, uns falam que é total a partir da 3ª semana, mas aparentemente, 6ª semana, vamos pensar no caso mais seguro, até a 6ª semana a gente segura 90 graus de ADM. Certo? E claro, sempre tem um artigo que decide não citar nada. Agora sim, a coluna dos exercícios. Agora é onde o filho chora e a mãe não vê. Vamos lá. Primeiro artigo, agora a gente vai um por um. Aparentemente, o primeiro artigo fez o seguinte: exercícios do protocolo. Exercício imediato
Isso imediato é imediatamente após a cirurgia ou imediatamente após retirar o brace. Fortalecimento de quadríceps com um exercício de SLR anterior. E a partir da 6ª semana, exercícios com carga. Que tipo de exercício? Quantas vezes? Qual a carga? Qual a evolução disso? O artigo não fala. Segundo artigo, o protocolo foi SLR isométrico, mais fortalecimento de quadríceps, focando vasto medial oblíquo. Para quem nunca ouviu o vasto medial oblíquo, são certas fibras, uma predisposição de fibra do vasto medial, que antigamente acreditava-se ser o principal estabilizador ativo da patela. É o que segura a sua patela e impede ela de luxar, de sair do lugar. Isso já caiu por terra, tem mais de 10 artigos explicando que isso é mentira, isso não faz, tá? Mas ainda assim, como que ele fez isso, né? Como que ele fortaleceu pensando no VMO? Ele não fala. Imagino eu que seja agachar apertando uma bolinha, aquelas bolinhas dente de leite no joelho, que pensando em articulação patelofemoral é terrível. Terceiro artigo. Ele trabalhou ganho de ADM, exercício isométrico, exercício isotônico de quadríceps. Como? Não sabemos. Próximo. Evoluir com descarga de peso. Vamos lá, meus amigos. Basicamente, o que esse artigo diz é que o protocolo de fisioterapia dele foi treino de marcha, certo? Até a 6ª semana, usa brace, com muleta, 90 graus até a 6ª semana. Beleza, exercício, o que a gente vai fazer? Treino a marcha com esse paciente. Porque treino de descarga de peso é isso. Você descarrega um pouquinho, vai ganhando confiança e por aí vai. Isso é treino de evolução de descarga de peso. Se isso é protocolo de tratamento baseado em exercício, eu rasgo meu diploma. Mas vamos lá. Próximo. Ganho de ADM legal, isométrico, isotônico para quadríceps, crioterapia e a partir da 3ª semana usa bike. Se a gente lê isso aqui de maneira bem simplória, não é um protocolo ruim, certo? A evolução. Só que ele não fala como, ele não fala de que jeito, ele não fala qual evolução. E o último aqui dessa tabela falou que o protocolo foi fortalecimento. Só, ponto final. Retorno ao esporte. Alguns citaram 6 meses, outro quando o paciente estiver sem dor e tiver restaurado a força muscular. Os próximos 2 não citaram nada. Bittar, em 2012, falou de 16 a 24 semanas após o tratamento. E o último não falou nada a respeito de retorno ao esporte. Os últimos artigos, e agora começa o show de horrores. Esse aqui é excelente, ó. Não citou imobilização, não citou descarga de peso, não citou ADM. Exercícios. A partir da 4ª semana, fortalecimento, focando em VMO, que a gente já sabe que não funciona, e alongamento de isquiotibiais para tratar dor anterior no joelho. Não, por que será não funcionou, né? Não sei. Retorno ao esporte também não citou. Os outros parece que tem o mesmo consenso também, quanto o período de uso de brace e a quantidade de descarga de peso, máximo tolerado, 2 semanas, 6, enfim, esse aqui não citou, mas aparentemente existe um certo consenso. Fato, alguns não citam nada, e os últimos 3 aqui não falaram absolutamente nada sobre ganho de ADM. Mas vamos voltar para a parte importante, que é exercício. Segundo artigo dessa tabela, 3ª semana, fortalecimento de quadríceps e físio geral. Que tipo de fortalecimento de quadríceps? Não falou. Físio geral, não sei, deve ser, sei lá, dermatofuncional, fez tapotagem no paciente, não sei. Ele não falou pra gente. Próximo artigo, exercícios para coxa. E eu não estou inventando, é exatamente assim que está escrito no artigo. Exercícios para a coxa, beleza? Próximos 2. ASAP é uma sigla em inglês que diz o mais cedo possível, o quanto antes. Isso eu acho interessante. Se ele tivesse descrito e fosse um bom protocolo, seria legal. Porque, de fato, a gente tem que trabalhar o quanto antes, né, com esse paciente. Mas, de novo, o que ele fez o quanto antes? Fortalecimento. Que tipo? Não sabemos. Último, que foi publicado em 86. O quanto antes, e algo que ele classificou como físio agressiva de 4 a 5 semanas. Aí eu me pergunto, ela é agressiva porque ela faz de 4 a 5 vezes na semana? Ou é um protocolo que tem tantos exercícios que, sei lá, agride o paciente, né? Não sei dizer. Acredito que seja porque ele fez várias sessões na semana, mas como ele não disse que tipo de exercício ele fez, eu penso que eu quiser, não é verdade? Retorno ao esporte, não citou, não citou. Esse aqui disse que para retornar ao esporte, você deveria utilizar uma órtese, e os últimos 2 também não citaram nada a respeito de retorno ao esporte. Eu demorei acho que umas, sei lá, deixa eu pensar, umas 8 horas para fazer essa tabela. E valeu a pena. Eu me irritei, mas valeu a pena. Depois de ler tudo isso, essa é a situação que eu me encontro. Eu não sei o que fazer, eu não sei quem acreditar, porque as melhores evidências dizem que físio não é boa,
que cirurgia é melhor. Mesmo que alguns artigos digam que a satisfação dos pacientes é a mesma. Só que aí quando a gente vai ler o protocolo de tratamento, se o paciente melhorasse com esses protocolos, de verdade, eu me surpreenderia muito. Se o protocolo de tratamento é imobilizar, ganhar EDM, fazer SLR anterior para fortalecer o quadríceps, que aliás ele não faz, ele faz isso de maneira extremamente pobre, colocar gelo se tiver dor, e a gente espera que o paciente melhore, de verdade, eu acho que a gente estaria sendo, no mínimo, para falar bem no mínimo, extremamente otimista. Mas vamos lá, vai, para a gente não se irritar mais do que isso já irrita. Opções cirúrgicas mais comuns são a reconstrução do ligamento patelo-femoral medial, a técnica de Elmislier-Trillat, e a gente tem que lembrar, lembra do mau alinhamento do mecanismo extensor, do TAGT? Como a sua tuberosidade está mais para a lateral, ele desinsere, ele faz uma osteotomia da tuberosidade anterior e ele fixa ela mais para a medial, ele corrige esse mau alinhamento. Pode ou não ser feito com release do fêmur patelar lateral, que se ele tiver, vamos dizer, encurtado, lembra da coisa do cavalo, aquela metáfora do cavalo puxando a rédea mais para um lado? Seria isso, você solta um lado e alinha melhor para melhorar o trekking patelar. E a trocleoplastia, se você tem uma tróclea nessa condição aqui, extremamente rasa e displásica, eles fazem uma osteotomia e fazem uma tróclea nova, basicamente isso. Qual você faz, né? Qual é a melhor técnica cirúrgica? Depende. Depende do quê? Da sua anatomia, primeiro. Que tipo de disfunção anatômica, que tipo de deficiência anatômica você tem. E aí, a partir disso, você traça o melhor protocolo de cirurgia e de fisioterapia depois. Segundo, depende da técnica que o médico tem mais conhecimento e know-how para fazer. Se o cara nunca fez determinada técnica, por mais que você tenha necessidade anatômica daquela técnica, eu sugiro que você troque de médico. É melhor fazer com um médico que tem mais experiência, certo? Mas e aí, como que a gente trata, né? Porque a ciência não nos embasa muito. Pelo contrário, ela desanima. Ela fala que fisioterapia não funciona e cirurgia é melhor, mas os protocolos são ruins. O que a gente faz? Chega um paciente com luxação patelar na clínica, a gente faz o quê? O que eu vou passar agora não está publicado, tá, gente? Isso é baseado em algumas coisas do consenso que dá para a gente aceitar, especialmente na parte de mobilização e descarga de peso, e outras de linha de raciocínio, lógica e clínica de tratamento. Fase inicial, sim. A gente precisa imobilizar? Com certeza. De 3 a 6 semanas a gente faz o uso do brace. Brace é exatamente esse mobilizador aqui, ó, tá bom? Ele tem 2 talas de ferro nas laterais, tem vários prendedores elásticos aqui que dão uma boa estabilidade. Descarga de peso, o quanto esse paciente pode pôr o pé no chão? Ele pode pôr todo o peso do corpo, desde que ele esteja com o imobilizador e ele faça uso de muleta. Pode ser muleta, pode ser 2 muletas canadenses, 2 axilares, enfim. Ele precisa usar, porque por mais que esteja estabilizado, por segurança, para ele não cair, para ele se sentir mais confortável, é importante, tá bom? Inclusive, deixo aí a dica para vocês assistirem a aula de dispositivo auxiliar de marcha do Matheus, que ele postou talvez mês passado, não lembro, aula bem bacana. Cuidados cicatriciais, a partir do momento que ele tirar o curativo, porque quando sai da cirurgia ele passa ali às vezes 1 a 2 semanas com o curativo, até tirar os pontos, a gente ensina como ele cuidar, e crioterapia para o pós-cirúrgico, porque fica inchado, fica dolorido, o gelo ajuda bastante. ADM. Como que esse paciente ganha ADM? Ele vai ter que vir até a clínica para fazer ganho de ADM? Não, a gente não pensa mais assim, já tem algum tempo. Ganho de ADM o paciente faz em casa. Por quê? Ganhar ADM dói. Não sei se alguém já operou o joelho, ganhar ADM dói bastante. E quanto mais você forçar precoce, mais vai doer, você vai gerar um processo inflamatório pós-cirúrgico e você não quer isso. O joelho vai inchar, vai doer, você vai dar um passo para trás e não para frente. Esse exercício do vídeo chama wall slide, né? Ele desliza ali na parede, aos pouquinhos ele vai ganhando, respeitando aquelas 6 semanas até 90 graus. Aos pouquinhos ele vai ganhando, mexendo no celular enquanto faz, deitado na cama dele, tranquilo. Melhor do que a gente perder 30 minutos de 1 hora da sessão para fazer isso, sendo que ele pode fazer em casa. Sinal de lag. O que é o sinal de lag? Que eu não falei no outro slide ali que estava escrito, mas sinal de lag quando a gente solta a muleta, né? Quando a gente zerar o sinal de lag. Sinal de lag
a incapacidade de esticar ou manter esticado o membro inferior por completo de maneira ativa. Repara que quando o paciente vai subir a perna, ele não consegue manter o joelho esticado. Ele fica dobrado e ele não consegue. Ele tenta, ele se esforça, o músculo treme ali, mas não vai. Por quê? Porque o músculo não tem capacidade de contração para manter o joelho em extensão completa, tá bom? Se a gente soltar o paciente da muleta por completo, ainda com esse sinal de lag, não só a gente joga um vetor de força muito forte na parte anterior do joelho, como a gente pode estressar o enxerto, ou seja, o ligamento novo, se caso seja uma cirurgia de reconstrução de ligamento ou de um ligamento que está cicatrizando, tá bom? E como a gente faz isso? Como a gente zera o sinal de lag? Recrutando as fibras do quadríceps o quanto antes. Como a gente pode fazer isso de maneira mais eficiente possível? Com a eletroterapia, com estimulação neuromuscular. Pode ser a corrente russa, pode ser o FES, a alce, se você tiver o aparelho na sua clínica, não tem problema. A gente liga ali, coloca os eletrodos no quadríceps, pede para ele fazer isso deitado, depois sentado, depois em pé, dá um estímulo ali de extensão, primeiro isométrico, depois isotônico, e assim a gente vai evoluindo para ele ganhar essa extensão final do joelho, porque o começo da extensão ele faz, agora manter a extensão total ele não consegue, por mais que ele tente. O que mais eu posso fazer, Lucas, para esse paciente? Só dá para fazer isso? Não, o quadril dele está intacto. E se ele pode andar com o brace, ele pode fazer exercício para quadril com o brace. Aqui, um exercício de SLR lateral, sem carga nenhuma, porque o objetivo não é carga, é só manter o músculo trabalhando, o músculo ativo, para chegar ao período certo que a gente pode trabalhar com mais peso, com mais sobrecarga e por aí vai. Pode fazer panturrilha? Deve. Esse paciente perde força na perna como um todo, ele não perde só quadríceps. Ele perde tudo, ele perde quadríceps, isquiotibial, panturrilha, perde glúteo. A gente tem que manter esse cara ativo a maior parte do tempo, certo? Fase intermediária, a partir da quarta, sexta semana ali. O quanto de ADM a gente pode dar? Depende da lesão. Se a lesão for mais grave, se ele fez cirurgia ou não, enfim. Geralmente, a partir da sexta semana, a gente começa a ganhar um pouco mais de ADM. Fato, se o paciente relatar uma dor anormal, porque, como eu disse, ganhar ADM dói, ganhar ADM não é fácil. Mas é uma dor, tem que ser uma dor suportável. Se for uma dor absurda, talvez tenha algo de errado. Então a gente vai conversando com o paciente, entendendo a situação, depende de cada caso é um caso, tá, gente? Descarga de peso, zerou o sinal de lag, minto, você está quase zerando o sinal de lag, você pode passar para uma muleta, lembrando do lado contrário à lesão. Desculpa. Não sei se vocês já assistiram ou assistem, enfim, o seriado do House. O House, para quem não sabe, é tipo o médico mais fantástico da história da humanidade. Teve um acidente de moto no começo da carreira e ele passou a usar uma bengala para andar, que ele manca muito. Só que o médico mais incrível da humanidade esqueceu de usar do lado certo, né? Porque ele usa do lado da lesão. Ou seja, burro, não é fisioterapeuta, não passou na físio, está usando o dispositivo auxiliar de marcha errado. Show! A partir da sexta semana a coisa começa a ficar mais interessante, tanto para a gente quanto para o paciente, no que diz respeito a exercício. A frustração para, né? Ou diminui. A gente começa a trabalhar mais outras partes do corpo já com carga. A gente pode colocar uma caneleira e trabalhar glúteo médio para esse paciente deitado, especialmente porque nessa angulação aqui a gravidade não age na parte anterior do joelho e ele consegue fazer bem mais confortável do que trabalhar em outra forma. E a partir daí a gente começa a desafiar esse paciente. Por quê? A partir da sexta semana, vamos dizer num caso perfeito, que todas as estruturas, ele não operou, tá? Você machucou, não operou, vamos fazer o conservador. A partir da sexta semana, sexta, sétima, a boa parte das estruturas que estavam machucadas, se a lesão não for total, elas já estão cicatrizadas. E por mais que a cicatrização esteja perfeita, cicatrizou. Então o paciente passa a ser um paciente de perfil de dor anterior no joelho. O que é dor anterior no joelho? Sabe aquela condromalácia patelar? Que boa parte das mulheres acredita que boas que estão assistindo aqui a aula devem ter? É isso. Passou o período de cicatrização, o paciente tem dor anterior no joelho. E segundo o segundo artigo que eu apresentei, essa dor pode permanecer de 2 a 5 anos. Tudo bem que o protocolo não era bom, mas aparentemente essa dor perdura. Então, quanto mais a gente trabalhar, não só joelho, mas quadril, especialmente complexo posterolateral do quadril com esse paciente, que não existe tratar dor anterior no joelho, sem pensar em quadril, em glúteo médio, glúteo máximo, rotadores laterais, melhor vai ser o prognóstico desse paciente. Esse exercício aqui, pelo amor de Deus, cuidado, tá, gente?
O paciente, se ele fez cirurgia ou a lesão foi do lado direito, como nesse caso, ele não vai conseguir ficar ajoelhado. Esse exercício é só um exemplo. Você pode adaptar e pedir para ele fazer em pé, com os cotovelos apoiados na maca, por exemplo. E aí a gente continua usando a eletroestimulação e passa a trabalhar em cadeia cinética aberta de maneira isotônica. Lucas, a eletro vai continuar para sempre? Para sempre é muito tempo, mas eu uso ela enquanto eu achar que esse paciente precisa ativar o músculo, eu vou continuar usando. Lembrando, cuidado com a angulação dessa cadeia cinética aberta na cadeira extensora. Existe algo que a gente chama que é angulação de proteção, que é de 90 a 60 graus, mais ou menos, de extensão. Durante esse curso do movimento, você protege as estruturas do joelho, especialmente a articulação patelofemoral. Não adianta querer fazer movimento completo de cara, que vai dar problema. E aí, quando a gente passa já para exercícios com mais carga, por exemplo, agachamento e afundo, o paciente ele perde a noção de como realizar esses movimentos da maneira considerada correta, com a descarga de peso nas duas pernas e por aí vai. Repara nessa imagem aqui da esquerda. Esse menino, esse garoto que eu atendi um tempo atrás, ele passou por uma cirurgia dessa, de luxação patelar. Ele fez a osteotomia da tuberosidade. Repara, eu simplesmente falo para ele, agacha fazendo força para abrir o elástico preto que está ao redor do joelho aqui. Ó. Olha como ele agacha. Completamente desengonçado, jogando o tronco pro lado da perna. E nisso, o áudio do vídeo não tá aí, mas eu tô falando, não, centraliza, força na borrachinha, esse tipo de coisa. A orientação é verbal e o paciente vai corrigindo, certo? A fundo, a mesma coisa. Repara que a eletro tá presente nos dois exercícios. Ok? E assim vai. O exercício de afundo no começo é meio desengonçado, ele também não sabe fazer direito. É nossa função corrigir e fazer ele reaprender certas atividades, certos movimentos. E o resto dos músculos, Lucas, como eu disse, todo mundo fica fraco. A gente tem que fortalecer todo mundo. Musculatura de adutor, musculatura de isquiotibiais. A gente tem que fazer força com todo mundo. Todo mundo tem que trabalhar de maneira eficiente e tem que estar forte. Lembrando, a gente faz isso com o lado não operado também. Até porque esse lado ficou recebendo muito mais carga do que o lado que foi operado, sofreu a lesão por pelo menos 1 mês e meio. A partir daí, quando ele já ganha um pouco mais de força e tem mais consciência de como fazer os exercícios, pode começar a trabalhar controle motor com ele. Ou seja, ele vai realizar um movimento e ele precisa realizar esse movimento com qualidade. Não só simplesmente agacha, sobe, levanta, desce, levanta, que tá, beleza, é isso. Não, eu quero qualidade de movimento. Esse paciente aqui, esse menino, ó, tá vendo essa tremedeira toda dele? E ele tá fraco. Ele tem fraqueza muscular? Tem. Mas isso aqui que vocês estão vendo não é fraqueza, isso é falta de controle motor, capacidade do músculo de contrair com eficiência e realizar uma determinada função. Não vou entrar muito no que é controle motor, porque essa é uma aula para 3 horas, mas é isso, é contrair o músculo de maneira eficiente para realizar determinada função, ok? E o corpo desaprende a fazer isso. E assim a gente vai desafiando o paciente cada vez mais. Como eu disse, esses protocolos não estão descritos, isso é raciocínio lógico e clínico. Cada caso é um caso, paciente que teve determinada lesão e tem uma anatomia diferente, talvez você precise trabalhar de maneira diferente ou não. Cada caso é um caso. Beleza, gente? Essa parte é bem legal. Joelheiras, a gente deve ou não usar? E se decidirmos usar, a gente usa a aberta ou a fechada? Vamos lá. E isso aqui que eu vou explicar agora é primordial. Se vocês entenderam nada da aula agora, eu vou ficar triste, mas tudo bem. Se vocês entenderem isso, vocês vão ajudar muita gente, não tenho dúvida. Pensa o seguinte, tem que lembrar das nossas aulas de biofísica, biomecânica lá no colégio, nos primeiros anos de faculdade, e a gente lembrar aqui, área de contato, vai lá, boa. Se a gente pensar que pressão é força sobre área, e a gente tem nessa primeira imagem uma área de distribuição de carga com boa conformidade, que um joelho normal, que não tem nenhuma deformidade anatômica, a área da face articular da patela está bem distribuída na área articular da tróclea, teremos pouca pressão. Agora, se a gente tem um tilt patelar muito grande, displasia, um mau trekking patelar, a distribuição da área é muito pequena. Ou seja, quanto maior a área, menor a pressão, quanto menor a área, maior a pressão, certo? Por isso que muitas vezes pacientes relatam dor anterior no joelho, para fazer seus exercícios, descer a escada é muito comum, escadeira extensora, ficar muito tempo em pé. Pode ser que seja isso, seja uma má distribuição da face articular de um osso para outro.
Ou seja, imagine isso aqui. É um joelho cortado no meio e esse círculo preto seria a linha, né, a borda de uma joelheira fechada. Qual que é a função dela ser fechada? E lembrando que joelheiras elas têm que apertar o seu joelho, ela não é uma meia. Mesmo que seja uma meia compressiva, ela comprime pouco. A joelheira tem que apertar o seu joelho, especialmente na parte anterior, porque é isso que ela faz. Se a gente pensar na outra imagem que a patela estava lateralizada, quando você aperta, você desliza a patela de volta para o suco da trópia. Você distribui melhor a área de contato dessa articulação. Aumentou a área de contato, diminui a pressão, provavelmente, para não dizer quase que 100% de certeza, a dor vai diminuir. Talvez zere, talvez não, mas diminuir, existe uma grande chance de diminuir. Ou seja, meus amigos, usar a joelheira fechada, para quem tem dor anterior no joelho, não estou falando de menisco, ligamento cruzado, nada disso, estou falando de dor anterior no joelho, aquela dor na frente da patela. Nada mais é do que usar a física na biomecânica e anatomia. Só isso. Como eu disse, provavelmente vocês não vão achar isso publicado. Isso é raciocínio lógico, tá bom? Ou seja, se for usar, meus amigos, usem a joelheira fechada. Não usem aberta. Mas por que existe a aberta se ela não funciona? A joelheira aberta, ela vende a ideia de que por ela ser um tecido mais rígido e ela sobrepõe as bordas da patela, que ela vai estabilizar a patela no lugar. Então você vai fazer o movimento de flexo-extensão, o buraquinho da joelheira vai encaixar na patela e ela vai segurar a patela no lugar. E isso ela não faz. Desculpa, se o seu ligamento, que é muito mais forte que a joelheira, não faz, a joelheira também não vai fazer. Beleza? Isso aqui, todos os amigos de vocês, se vocês têm dor anterior no joelho, o ideal é tratar? Com certeza. Se vocês usarem essa joelheira por boa parte do dia, por vários dias seguidos, a tendência é vocês terem menos dor ao longo do dia, tá bom? Concluindo, não sei se passou rápido para vocês, para mim passou, vamos lá. Fatores anatômicos são a parte mais importante no que diz respeito à predisposição à lesão. Se você tem uma anatomia favorável, a funcionalidade boa, você talvez não lute. Se você tem anatomia desfavorável, talvez sim. Existe pouca evidência de qualidade, tem poucos artigos publicados de boa qualidade, apesar de existir revisão sistemática com meta-análise. Tratamento cirúrgico versus não cirúrgico, o que fazer? Sinceramente, eu não posso afirmar para vocês nenhum, nem outro. Eu tenho a minha opinião. Eu sou especialista em musculoesquelética, a minha opinião é nível 5 de evidência. Tem uma meta-análise, uma revisão com meta-análise, que é nível 1, que diz que cirurgia é melhor, eu perco no quesito fator, né, no quesito fator de importância, de nível de evidência. Porém, eu tenho sérias dúvidas se eu indicaria a cirurgia de cara para alguém que não teve lesões graves num primeiro caso de luxação patelar. Passado certo período da cirurgia ou da cicatrização, se você fez cirurgia ou não, o paciente é um paciente com perfil de dor anterior no joelho e deve ser tratado assim. Para ele ser tratado assim, tem diversos protocolos de tratamento de dor anterior no joelho já publicados mundo afora nas melhores revistas possíveis, ou seja, talvez o caminho seja aí. Se forem usar joelheira, usem a fechada para dor anterior no joelho. Lembrem disso, tá bom? Meus amigos, foi isso, é isso que eu tinha para falar para vocês. É um tema que eu gosto bastante. Eu já luxei as duas patelas nos dois joelhos. Inclusive, virei fisioterapeuta por isso, fiz muito tempo de fisio, sou atleta frustrado. Gosto muito do tema, espero que isso tenha ajudado vocês, acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Aqui está meu e-mail, minha rede social, se vocês quiserem me acompanhar ou não. De qualquer forma, está aí. E vamos abrir para perguntas agora, se eu não estiver enganado. Não é isso, senhor Matheus? Você me ouve? Boa, garoto. E aí, galera, o que vocês acharam? Comenta aí. Foi boa ou não foi? Deixa aberta aí a aula, qualquer coisa a gente vai voltando nos slides. Tá, fechado. Bom, para começar, quando eu falo para vocês, no caso dos acadêmicos, quando eu falo uma aula boa, essa é uma aula boa, poxa, vocês viram? Bastante imagem, pouca coisa escrita, bastante vídeo ilustrativo, uma aula bem intuitiva, sabe? Embasamento científico, mas também não só números, também fica um pouco chato. Essa é aquela famosa aula perfeita, então assim... Ô, garoto, eu agradeço, que isso, perfeito nunca, mas agradeço. Quando eu gosto de ver aula, assim, eu fico vendo aula de qualquer coisa, assim, aula de, sei lá, psicologia, direito, porque eu gosto de ver, assim, como a pessoa fala, como ela se porta, os slides, eu acho isso muito legal. Então,
levem isso como exemplo para vocês montarem uma aula boa, beleza? Mas vamos lá. Bom, respondeu todas as perguntas, acho que as principais dúvidas em relação ao tema eram esses. Se algum dos físios aí do Jefferson, vi que viu a aula, o Tanaka, o Alexandre, bom, quem tiver experiência aí com reabilitação de luxação da patela ou dor anterior de joelho, quiser dar contar a experiência, falar alguma coisa, eu acho legal isso aí. Então, em relação ao tratamento conservador cirúrgico, né, essa é a maior pergunta, é a primeira coisa que o paciente vai te perguntar, né, nossa, opero ou não opero? Sim. Assim, que muitos dos artigos, eles são, assim, um pouco tendenciosos também, você sabe, os médicos fazem os artigos, eu nunca li muito sobre luxação patelar, mas quando comecei, eu leio mais em relação à hipermobilidade. Para hipermobilidade, sem dúvida nenhuma, a melhor opção é o conservador, porque eles têm problemas de cicatrização, enfim, o problema da hipermobilidade é no colágeno, né? No tecido conjuntivo que dá sustentação e fixação para os tecidos. Então, você ficar operando e abrindo isso, a chance de relesão é muito alta. Então, assim, só em casos mais extremos. Então, para hipermobilidade, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar em controle neuromuscular, como o Lucas falou, reeducação do movimento e melhora dos hábitos de vida, sabe, readequação do esporte, adaptações, enfim, precisa mudar. Esse componente biopsicossocial tem que ser feito em todos os casos, sem dúvida nenhuma, analisar o paciente, né, no meio que ele... Mas, assim, eu acho que, assim, teve uma luxação, ela foi traumática, sabe, alguma coisa, eu acho que vale a pena investir no tratamento conservador, porque muitas coisas que eu vejo, assim, lá na enfermaria de ortopedia onde eu trabalho, é que, no SUS também, né, pode ser um pouco diferente, mas é que os artigos não trazem as complicações, sabe, tem bastante complicação de infecção, sabe, retração do tendão, fibrose dos tecidos, sabe, nossa, é complicado isso aí. Então, eu acho assim, uma vez, eu acho que seria legal, em linhas gerais, é claro, tentar o tratamento conservador. Só que o fisioterapeuta tem que caprichar também, né? Tem que se dedicar a isso, porque o que acaba acontecendo? Às vezes ele cai lá no SUS, lá no convênio, é atendido com outras 5 pessoas, daí fica aquele atendimento igual dos artigos ali. Perfeito, você é um exemplo muito bom. Inclusive, Rodrigo, obrigado pela pergunta, eu já vou falar sobre isso. Bem importante isso aqui que você falou. A minha impressão, vendo esses protocolos desses artigos, é que foram protocolos feitos em, eu não sei se alguém trabalha nesse tipo de instituição, mas enfim, em clínica de convênio, sabe? Vai, faz ali o choquinho, depois o quentinho, alonga, faz esse LR anterior e vai para casa, faz isso 5 vezes na semana por 1 ano, não vai melhorar, entendeu? A minha impressão foi essa, que foi um protocolo feito, não para dar errado, mas muito vago, muito ruim, pobre, né? Pô, a gente tem tanta coisa disponível hoje sobre tratamento de dor patelofemoral, de dor anterior, e eles se limitam a muito pouco, mas também tem um viés nessa história. Aliás, tem 2 viés nessa história. O primeiro viés da aula é meu, tá, gente? Não sei se vocês perceberam isso, mas é um tema que eu não tenho como deixar minha opinião de fora. Eu geralmente não faço isso, mas quando a gente fala de ciência, o ideal é que a gente não coloque a nossa opinião para fora, para não ser tendencioso, mas esse tema mexe comigo, não tem como. Segundo viés, o Rodrigo fez uma pergunta excelente. Ó, ele perguntou o seguinte: os autores, então, têm grande influência. Por exemplo, se for médico ou físio que publicam nos artigos em geral. Sim, com certeza. Se você pegar um artigo que é feito só porque os autores são todos médicos e nesse artigo tiver algum protocolo de intervenção conservador, fisioterapeuta, que não é feito ou desenvolvido por um fisioterapeuta, a chance de dar errado é gigantesca. É a mesma coisa que fisioterapeutas se reúnem e querem publicar um artigo sobre técnica cirúrgica. A chance de dar errado ou de você não poder confiar nos resultados é muito grande. Então é isso que acontece, e acontece a rodo, não é de hoje. Às vezes médicos são pagos por instituições. Vamos falar um pouco de remédio, já que está aí na coisa. Pode ser que um grupo de médicos seja financiado, a pesquisa desses médicos seja financiada por uma empresa que faz um remédio. Aí o cara testa aquele remédio com um placebo. E o remédio, milagrosamente, tem resultado melhor. Óbvio, com nada, entendeu? Então, às vezes a pesquisa não é feita da maneira que deveria ser. Entendeu? Cega, sem tendências. Obrigado pela pergunta, Rodriguinho. Só completar aqui, eu acho assim, que a gente, no começo, né, quando a gente começa a ler os artigos, a gente acredita em todos os artigos que a gente lê, né?
ter um olhar, assim, de qualidade de artigo extremamente importante. Tem vários tópicos, assim. É importante que você leia os artigos, sem dúvida, mas tem que selecionar muito bem. Tem que ver grupo, revista. Tem, inclusive, artigos com um alto risco de viés em publicações, em revistas de alto impacto. Então, toma cuidado. Uma dica, assim, geral que eu passo é procure artigos que componham grupos de pesquisa de fisioterapeutas e médicos, assim, eles costumam ser mais fidedignos, assim, que eu vejo nessa área de ortop e reabilitação. Tá? E se você quer saber de fisioterapia, óbvio, leia o da fisioterapia, tá? É igual o Lucas falou, não tem muito sentido a gente querer, sabe, falar de técnica cirúrgica e o contrário também é verdadeiro. Os médicos, principalmente os ortopedistas, eles acham que entendem bastante de reabilitação, longe disso, tá? Beleza? Era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu acho que a gente tem que investir muito mais na fisioterapia do que os artigos dizem aí. E é lógico, a gente tem que pesquisar. Por isso que eu monto a liga, por isso que eu faço essas aulas, quero estimular vocês a pesquisar. O fisioterapeuta não pesquisa, logo a fisioterapia não é indicada. Enfim. Exatamente. Tá. Inclusive, você falou de base de dados de pesquisa, ô Matheus. Existe uma base de dados só de artigos de fisioterapia. Chama Pedro. É uma base de dados australiana. Se não me engano, ela já foi traduzida para o português. Se vocês colocarem no Google, base de dados Pedro que nem o nome mesmo, fisioterapia, vocês vão encontrar o link. Todos os artigos publicados lá são sobre fisioterapia, e é interessante porque eles classificam de 0 a 10, eles têm um índice de classificação, sendo 10 um artigo desenhado de maneira perfeita, quanto menor a nota, pior é o desenho do artigo. Ou seja, se o artigo tem menos que 6, nem perde tempo, não lê. Leia artigos bons, entendeu? Não perca tempo. Tá, então, vocês têm que tomar cuidado. Eu vejo, assim, o pessoal lendo muito post de Instagram e apostando todas as fichas em post de Instagram. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Vamos passar para outras perguntas. A Ana fez uma pergunta boa também. O Lucão, deixa eu falar. Ela falou assim, ó, de imediato, quando ocorre a luxação patelar, pode-se fazer o price, sabe? Aí, se você puder explicar o que é o price aí para a galera, senão eu te ajudo. Você pode sim. Existem algumas, eu não vou dizer controvérsias, mas o Price nos últimos artigos o Price virou Rice, que depois virou Police, né? Então, assim, cada sigla tem um certo significado. O Price seria posicionamento, não lembro o R, gelo, compressão e elevação. Qual que é o R? O R é rest, descanso. Rest, descanso. Ou seja, repousar a perna elevada acima da linha do coração, fazendo gelo, comprimindo a perna. Alguns artigos disseram, depois do Price, que o posicionamento da perna não tinha mais tanta relevância, aí virou o protocolo Rice. E 5, 6 anos depois virou o Police, que não tem tanta significação, a sigla não significa exatamente a mesma coisa, enquanto a protocolo de tratamento, mas diz que você tem que estar muito mais alerta com outras coisas do que com descansar a perna, fazer gelo com ela para cima. Então, mas se pode fazer? Porra, com certeza. Inclusive, deve, sabe? Porque você não consegue mexer muito a perna depois de luxar, seu joelho está inchado, está dolorido. O ideal é que você faça repouso e que seu joelho, quanto mais... O gelo, ele age, ele não impede que seu joelho inflame. O gelo, ele diminui o processo inflamatório que está ocorrendo. Ou seja, ao invés de inflamar 10, ele vai inflamar 8 enquanto você está fazendo. Quanto mais você fizer, menor o período a longo prazo dessa inflamação, entendeu? Ou seja, pode fazer sim. Maravilha. Em relação às joelheiras também, é muito legal isso aí. Eu nunca tinha estudado joelheira assim a fundo. Faz muito sentido essa questão da joelheira. Eu acho que só tem que tomar cuidado porque o paciente fica muito refém disso. Sim. Às vezes é bom a gente ir tentando desmamar aos poucos, conforme ele for melhorando. Mas de início, assim, acho que com certeza seria uma boa opção. Mas, assim, do que eu vi, não tem nem artigo, assim, comprovando isso. Então, assim, enquanto não saem artigos que dão sustentação, assim, embasamento científico para a gente vai fazendo e vai olhando e vai criando ideia e vai lendo o que surge. Sim, tem um artigo, que inclusive quem publicou foi o meu chefe, o Flávio Brick, e deixo aqui o convite e acompanhem tudo que esse homem publicar, que ele é um gênio, sem querer puxar saco do meu chefe, mas o cara é foda. E ele publicou um artigo sobre joelheira em pacientes idosas, mulheres com artrose de joelho. E sem indicação, ou seja, a dor pode ser intraarticular, pode ser fora. O paciente classificou, tem artrose, coloca a joelheira fechada, usa por, se não me engano, 15 ou 20 dias. E as senhorinhas melhoraram, sabe? E elas não luxaram a patela, ou seja,
é bem-vindo, mas acho que é o único artigo que eu já li a respeito, cara. Maravilha. Bom, é isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Já estamos dando quase 9 horas aqui também já. O Katai perguntou aqui, se você tiver apenas 2 atendimentos semanais, com 1 hora por sessão, quais são os exercícios que você prioriza? Acho legal para saber. Depende da... Muito boa pergunta, porque geralmente é isso que a gente encontra mesmo, um paciente que só consegue 2 vezes na semana, e geralmente o tratamento dura 1 hora. Depende do período da fase de tratamento que ele está, o Katai. Vamos dizer o seguinte, a gente passou na parte legal, a gente passou a parte chata de ganhar DM, de fazer gelo, a partir da 6ª semana que a gente já pode fazer exercício. Ele passa a ser, como eu disse, um paciente com perfil de dor anterior no joelho. Os principais caras do tratamento tem que ser, com certeza absoluta, quadríceps e quadril. Pode usar eletro no início da maneira que você achar mais adequada e vai fortalecendo o quadril dele, glúteo médio, rotadoras laterais e glúteo máximo, como você achar que deve. O protocolo, para mim, é por aí. A partir do momento que isso começar a se equilibrar, aí você começa a entrar com isquiotibiais, panturrilha. Panturrilha, aliás, é um exercício que eu não faço na clínica faz muito tempo, porque, na boa, o paciente pode fazer em casa, num degrau ou até sem degrau, não precisa fazer isso. Mas os caras que eu priorizo sempre são, e sempre vão ser, até o momento, até surgir algo diferente, quadríceps e quadril, glúteo médio. Isso aí, boa. Tem exercício que é muito simples, dá para fazer em casa. Aqui na clínica e lá no hospital de base, a gente costuma montar uma cartilha, assim, sabe, para os pacientes com os exercícios mais básicos. Até porque lá no hospital de base é SUS, né? Então, eles vão no máximo 2 vezes por semana e atendimento é de 45 minutos. Então, para suprir isso, a gente montou cartilhas, né? Então, assim, para você que vai trabalhar no SUS ou em algum local que tem menos tempo, eu acho que isso também seria uma boa opção, tá bom? Ou eu mostro também para os pacientes esses vídeos que eu faço às vezes. Ó, o Katai mandou outra aqui, ó. Você tenta corrigir outras alterações biomecânicas do seu paciente durante as sessões? Que tipo de alterações, Katai, que você está falando? Tipo, porque... Oi? Estou imaginando a alteração geral. Né? Abri o microfone aqui, não sei se posso falar já. Opa, deve. Fala. As alterações que eu digo, Lucão, são mais assim, questões de movimento que o paciente faz errado, de vícios de movimento, igual você mostrou o vídeo do seu paciente fazendo o agachamento, o afundo ali, e ele não consegue fazer do movimento correto. Você procura alterar corrigir outras alterações desses movimentos ou não? Por exemplo, naquele lá tem o tronco, né? O tronco dele estava todo destabilizado. Isso. Então, depende de qual é essa alteração biomecânica. Se é algo que eu vejo que não vai influenciar muito na vida dele para aquele momento, eu espero um pouco, eu tiro o pé e deixo para depois. A partir do momento que o foco principal já está estabelecido, ele já ganhou força, está começando a trabalhar o controle motor, aí a gente trabalha todo mundo. Às vezes não dá tempo, às vezes o paciente não ajuda, às vezes a gente tem que ter um tiro mais certeiro. Quando o paciente ajuda e eu tenho tempo, eu tento ajudar ele da melhor maneira possível e tentar... Não existe movimento perfeito, não existe anatomia perfeita nem nada do tipo, mas se eu estou ali, eu tenho conhecimento suficiente para ajudar ele, eu vou tentar sim, cara. Boa pergunta. Boa. Pô, gostei de ver. Galera, mais alguma coisa? Deixa eu ver, acho que mandaram tudo, né? Matheus quer dormir, gente. Matheus quer dormir, trabalhou das 7 às 9 da noite, tá cansado. Eu vou montar uma aulinha aqui. Moçada, então muito obrigado, Lucão. Obrigado de novo, irmão. De verdade, muito obrigado. A aula top demais. Tá gravado aqui. A hora que terminar todo o ciclo das palestras, eu coloco no YouTube aí para vocês verem melhor aquela questão das somas, de A e B, da patela, do planalto tibial. Acho que lá bem legal também. Lá no hospital tem um programa que faz isso, mas enfim, isso você dificilmente vai ter. Então, se atentem a isso aí. Beleza? Cara, eu que agradeço, obrigado demais. A gente estava conversando, seria mais legal se fosse presencial, né, num simpósio aí em Rio Preto mesmo, mas não deu por causa do Covid. Estou à disposição de vocês, do que precisar, se eu tiver tempo, eu dou um jeito e sempre uma honra falar com você, meu amigo. Logo estamos aí, presencial, moçada. Abraço. É isso aí. Até terça que vem. Tchau, tchau. Abraço, gente. Boa noite.